Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, até mesmo boa madrugada, né? Dependendo do momento que você está vendo esse vídeo sobre astronomia antiga, que é um assunto um pouco estranho para se assistir, ou até mesmo para se estudar, mas a astronomia antiga é muito importante para entendermos o que modificou na ciência, né? Em vários ramos da ciência, principalmente na astronomia, para que ela se tornasse uma astronomia moderna. Sobre essa ruptura de astronomia antiga essa ruptura entre a astronomia antiga e a astronomia moderna, eu farei um vídeo um pouco mais para frente explicando qual o motivo científico, né, o que foi trazido para o conhecimento humano sobre o universo, que foi necessário romper, melhor, que se fez necessário romper com alguns métodos científicos antigos e assim tornar a astronomia moderna. Primeiramente, vou passar um conceito muito simples do que é a astronomia. A astronomia é a ciência que estuda o movimento, as distâncias, a composição dos objetos do universo. Esses são alguns dos objetivos que a astronomia antigamente possuía. Ou seja, quando um cientista, um filósofo natural, que eram os cientistas da época, estudavam astronomia, eram esses objetivos que eles tinham, né, em mente quando procuravam estudar os eventos que ocorriam no céu, os eventos que ocorriam entre os planetas, eclipses solares, eclipses lunares. Hoje em dia a astronomia possui muito mais objetivos do que apenas esses, né, que a astronomia antiga nos trouxe, mas pelo menos nós sabemos hoje que essa astronomia antiga, ela não difere muito da astronomia moderna no quesito de entendimento do universo. O que isso quer dizer? Que as pessoas ainda se fascinam pelo universo, começam a estudar o universo da mesma maneira que os antigos, olhando para o céu noturno. E se for olhar para o céu diurno, não olhe diretamente para o Sol, nunca olhe diretamente para o Sol. As observações solares devem ser feitas apenas indiretamente. Para os povos antigos, a astronomia era muito simples de ser feita. Simples no quesito de que não precisava de muitos aparatos tecnológicos, né? Muitos instrumentos científicos para se estudar astronomia. Sim, muita dedicação, claro, muitas anotações, muitas observações, muito tempo de pesquisa, muitos anos das vidas dessas pessoas dedicadas aos estudos dos astros. E a astronomia é considerada uma das primeiras ciências, porque era fácil de se fazer, olhar para o céu, não fácil no sentido de entender os movimentos, era fácil, mas era simples, né? Bastava olhar para o céu noturno, fazer algumas anotações, observações, e pronto, você já estava começando a estudar astronomia. Não era simples no quesito de entendimento, mas simples no quesito de iniciar os estudos astronômicos para os antigos, né? E a astronomia era muito popular em diversas civilizações antigas. Nós temos relatos aqui na América, na Ásia, na África, em todos os cantos do mundo. Todas as civilizações, em um momento ou outro, praticavam a ciência astronômica, com diversos fins, porém todas essas civilizações, elas possuíam um fascínio muito grande pelos astros e pelo céu noturno. A astronomia para esses povos era tão importante que eles atribuíam vida aos objetos celestes, né? Por exemplo, eles atribuíam vida ao Sol, à Lua, aos outros planetas. Aos próprios movimentos dos planetas era atribuído um desejo, uma vontade que os planetas e esses objetos tinham de orbitar ao redor, ou seja, da Terra, se for para o geocentrismo, ou em torno do Sol, no heliocentrismo. Essa crença de que todos os objetos da natureza possuem vida, possuem desejos, era chamada de animismo, ou seja, esses objetos possuem animação, eles possuem movimento, possuem desejos e vida própria. Como diversas civilizações ao redor do planeta, os eventos naturais que ocorriam, os fenômenos da natureza, eram explicados através de mitos. Então, a criação do universo, o surgimento do universo, também é explicado através de mitologia. O que é mitologia? Mitologia é a explicação que uma civilização, ou um povo, ou
um continente inteiro, dependendo da situação, é a explicação fantástica que esses povos criam para explicar os eventos naturais. Nós temos diversos exemplos. Por exemplo, o Sol para os egípcios é o Ra, que é um deus, né, o deus principal egípcio, o Ra. Nós temos os maias, que também veneravam muito o Sol. As explicações fantásticas dos fenômenos naturais e dos eventos é a chamada mitologia, né? Então essas explicações míticas, elas são explicações fantásticas atribuídas a deuses e a seres superpoderosos que são, né, atribuídos a eles os eventos que ocorrem na natureza, seja aqui na Terra ou no espaço. Além dos astros, né, como por exemplo o Sol, a Lua e os demais planetas, os antigos também davam significado e vida às constelações. São conjuntos de estrelas aparentes, né, que elas aparentam estar próximas e aparentam formar figuras, ou seja, podem ser animais, podem ser figuras do dia a dia, figuras que estão atribuídas à cultura daquele povo que está nomeando a constelação. Por exemplo, Ursa Maior, no rabo da Ursa Maior é possível ver, eu vou colocar uma imagem para vocês aqui, eu vou destacar, vocês vão perceber que ela parece uma colher, né, alguma coisa assim para comer, ou enfim. Realmente ela tem esse formato que lembra muito uma colher para os povos ocidentais. Para os chineses, por exemplo, ela se assemelha a uma carroça. E lembrando, né, que essas constelações, elas aparentam os objetos que nós atribuímos a elas. E por que nós atribuímos formas a essas constelações? Primeiro, porque é do ser humano primitivo, né, colocar coisas que são referências para nós mesmos, identificarmos todos os objetos no universo, no mundo, até mesmo nós, no dia a dia, olhamos alguma coisa, imaginamos um formato para aquele objeto. Por exemplo, quando olhamos uma nuvem, enxergamos alguma coisa na nuvem. As constelações no nosso cérebro, elas têm um efeito semelhante. Olhamos para aquela formação aparente, que não é uma forma, né? Ela possui apenas a aparência de determinado animal, determinado ser mítico, como os gregos, por exemplo. Só reforçando que é aparente, ela não tem esse formato mesmo. Por alguns motivos, que as estrelas estão muito distantes umas das outras. E para nós aqui, ela tem esse formato, essa aparência. Se olharmos de outro ângulo essas estrelas, ou qualquer objeto que seja, como por exemplo galáxias, elas podem formar nenhum objeto que seja familiar a nós. Então, aqui da Terra, quando olhamos uma constelação, dependendo da sua cultura, dependendo da civilização que você foi criado, você enxergará um tipo de animal, um tipo de objeto, o que seja muito familiar ao nosso dia a dia. Isso é comum para os seres humanos e até hoje nós fazemos isso com todos os objetos, com tudo que nós encontramos no mundo. Nós atribuímos características muito humanas, muito culturais a esses objetos e inclusive as estrelas e essa formação aparente que as estrelas formam no céu noturno. Ao atribuírem significados, objetos, desejos e até mesmo vida às constelações, os antigos criaram a astrologia. A astrologia é uma crença popular, ela não tinha embasamento científico na época dos antigos, era apenas uma crença mitológica de que essas constelações, essas formas aparentes, elas influenciavam a vida na Terra. Elas também eram muito úteis para as navegações e para saber, né, quais hemisférios nós estávamos. Elas podiam ser observadas com alguns instrumentos que eu vou falar mais para frente no vídeo, ou quem sabe no próximo vídeo eu vou detalhar esses objetos, mas eu já adianto aqui que eram os astrolábios, os sextantes, os quadrantes. Esses instrumentos serviam muito para a navegação e ao observar essas constelações, os antigos conseguiam traçar caminhos pelo mar ou até mesmo por terra. Vou falar um pouquinho mais detalhado sobre esses instrumentos astronômicos antigos
num vídeo mais para frente, ok? As civilizações antigas, elas gostavam tanto, né, elas se preocupavam tanto com a astronomia, que elas montavam verdadeiros observatórios astronômicos para observar os solstícios, as passagens de estações de ano, para observar os equinócios, para fazer festas, né, dependendo da estação do ano em que aquela civilização está entrando. Eles faziam essas festas para comemorar essa passagem de uma estação para outra, né? Eu vou colocar uma figura, e nessa figura eu vou exemplificar 3 civilizações que faziam observações astronômicas utilizando esses observatórios terrestres. São muito bonitos e muito diversificados, vamos dizer assim, porque as civilizações que os construíram estavam muito distantes uma da outra, ou seja, a forma de observar o céu noturno, embora cada civilização para cada civilização tenha um significado, eles se preocupavam muito com a astronomia, e para eles era muito importante para a colheita, para a fertilização do solo, enfim, para a observação e a vida mesmo, né, da tribo ou da civilização ali que estava observando. Vou falar agora de algumas civilizações antigas que possuíam grandes conhecimentos astronômicos. A primeira civilização que eu vou falar são os babilônios, que por volta de 4.000 anos antes de Cristo já possuíam detalhados registros de eclipses, fases da Lua e movimentos dos planetas. Os babilônios, apesar de ser muito antigo, esses registros eram muito detalhados e, como eu disse, né, eles possuíam esses registros de forma muito rica, ou seja, as observações que eles faziam eram muito, muito detalhadas e precisas, o que é incrível para a época, né? Se nós observarmos hoje esses detalhes, esses registros tão bem detalhados, os babilônios sim tinham um grande interesse em astronomia. Os egípcios por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né, quando foi o ápice, né, o auge do povo egípcio, eles não possuíam um grande interesse na ciência e astronomia. Para eles, a observação dos astros e de outros objetos celestes estava intimamente ligada à religião. Ou seja, para os egípcios, a astronomia era um braço a mais da religião. Eles utilizavam as observações astronômicas para não fins diretamente religiosos, só que com mais fins religiosos do que científicos, como as outras civilizações. Os chineses também possuíam um grande conhecimento astronômico. Eles foram os primeiros a detalhar diversas constelações, detalhar e mapear essas constelações. Eu vou colocar uma imagem na tela aqui de uma carta chinesa dessas constelações e vocês vão poder ver os detalhes que os chineses se atentaram, né, ao escrever esses registros e essa carta celeste que eu vou apresentar aí para vocês. A próxima civilização que eu vou falar rapidamente é a indiana, que observavam os astros também de forma detalhada, como os babilônios ou os chineses, e tinham explicações muito interessantes sobre o surgimento do universo, né? Ou seja, eles tinham explicações cosmológicas. A cosmologia indiana é muito interessante. Vou colocar uma foto, uma imagem para vocês verem o entendimento, né, onde a Terra para os indianos se localizava no universo. Falei rapidamente de algumas civilizações. Vou colocar um pouco mais de detalhes aqui nos links aqui embaixo. Vou colocar links diretamente para a Wikipédia ou para algum artigo científico de história falando dessas civilizações, para que vocês se aprofundem, né, quem tiver mais interesse. Podem fazer perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas nos comentários. Vou colocar passou um mosquito aqui, outro mosquito. Vou deixar aberta aqui a caixa de comentários, vocês fiquem à vontade para fazer comentários. E no próximo vídeo eu vou falar a importância que a ciência grega teve na astronomia e o porquê é tão importante ainda hoje estudar a ciência astronômica, com a ciência, né, a astronomia que os gregos desenvolveram na época deles, na época
gloriosa da Grécia, né? Eu vou falar no próximo vídeo a importância da ciência grega e o que ela trouxe de avanços para o conhecimento humano. Até a próxima.